Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Hoje, minha convidada é muito especial. É a primeira mulher que senta aqui na cadeira do Ceará em Pauta, nesse 5º programa. Ela que é professora de formação, pedagoga, especialista em psicopedagogia, formada em serviço social, vereadora pelo 3º mandato, está pelo 2º mandato presidente da Câmara de Canindé. O Ceará em Pauta tem o prazer de receber Carlinda Coelho. Fique à vontade, vereadora, esse espaço é todo seu. Muito obrigada pela oportunidade de estar vindo aqui nesse programa tão especial, que para mim é uma grande honra estar aqui compartilhando as nossas vivências na política, como mãe também que sou, não é? Esposa, e estamos nessa vida pública porque eu entendo que a importância da mulher hoje na política faz uma grande diferença em um mandato. E nós estamos aqui nessa luta incansável para que a gente possa a cada dia buscar políticas públicas voltadas para a nossa comunidade, para o nosso povo. E para a gente é sempre um prazer estar aqui compartilhando desses momentos. O prazer, vereadora, é todo meu. E eu costumo sempre dizer aqui aos convidados do programa Ceará em Pauta que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política. Que é para a gente falar de política de uma forma à vontade, assim como a gente vê em escolas, em período eleitoral, que é quando o clima está mais quente, tem aluno de escola debatendo política, na mesa de bares, praças, embaixo de calçada, num pé de pau normalmente, na frente de casa. Então o Ceará em Pauta é isso. Então fique à vontade, não se perturbe com nada, esse espaço aqui é todo seu. Eu queria saber como foi que começou de sala de aula para a vida pública, para reconhecer a vocação. Vou sair de sala de aula, eu professora, e vou para a vida pública. Como foi que começou tudo isso de política? Na verdade, a política ela é muito empolgante, né? Ela é muito empolgante e está em todos os ambientes, em todos os locais, como você acabou de falar. Então, a nossa ida, não é, para a política, o nosso despertar na política, ele também não foi à toa, não é? Eu sempre acompanhei o meu esposo, Marcos Coelho, que ele já vivia de uma vivência grande na política, acompanhando sempre mandatos, vereadores, e a gente acaba que se completa com isso daí, que a gente começa a trabalhar pelas pessoas, a entender a necessidade das pessoas e buscar resolver problemas. Então eu fui vivendo isso com ele. O Marcos foi sempre uma pessoa assim de ajudar muitas pessoas sem buscar algo em troca, porque na verdade ele não era político e nem eu era política. Mas aí surgiu uma oportunidade, já que a gente vivia nesse grupo, nesse meio político, e surgiu uma oportunidade que, na verdade, era para o meu esposo, mas ele passou a acompanhar um grupo que ele foi convidado a ser, na época, vice-prefeito, e ele queria, nesse momento, ter alguém, porque a gente tinha um grupo conosco, então ele me perguntou se eu gostaria de participar da política, se eu tinha essa aptidão. E diante do que a gente já vinha construindo, né, de ajudar sempre as pessoas, eu decidi a entrar na política e a gente foi para uma campanha humilde, uma campanha onde quem me conhece lá em Canindé sabe como foi a nossa história, de um grupo de amigos que trabalhou junto para que a vereadora fosse eleita e graças a Deus fui eleita. A partir daí, sem ter essa experiência, mas eu fui buscando junto com meus colegas dentro da Câmara essa experiência e fui trabalhando com o meu povo. E detalhe, eu tive uma votação muito expressiva na zona rural, porque sempre coloco, né? Meus pais são agricultores, moram no município de Itatira, moravam em Itatira, que agora estamos em Canindé, e
eu tinha muita afinidade, né, com essas pessoas na zona rural e eles me abraçaram com todo carinho e eu passei mesmo a construir esse nosso mandato junto com essa população. Então, para mim, meus 4 anos, primeiros 4 anos na Câmara, não foi fácil, né? Claro que não foi fácil, mas como eu te falei, a gente vai aprendendo com os colegas e eu fui sabendo me sair daquelas situações que eram bem complicadas. Na época, eram eu e mais 2 vereadoras, e graças a Deus a gente foi conseguindo isso e a cada dia, a cada conquista que você tem, a cada projeto que você consegue levar para o seu povo, você aumenta ainda mais a vontade de trabalhar. Então é por isso que eu digo que a política ela é bem envolvente, ela é bem empolgante e a gente tem construído isso ao longo dessa caminhada. Então, assim, o cenário em Canindé em 2012 eram de 3 vereadoras eleitas na Câmara Municipal. E me diga uma coisa, deu medo da campanha? Friozinho na barriga? Na campanha, primeira campanha. Na verdade, nessa primeira campanha foi algo muito diferente, porque meu esposo era o candidato a vice-prefeito e eu passei a querer muito mais ver ele eleito, né, como vice-prefeito, mas aí chegou um certo momento que a gente se reuniu, o grupo se reuniu e disse, vamos para a campanha da Carlinda, vamos trabalhar para que ela seja eleita. E aí todo mundo foi para cima e graças a Deus a gente conseguiu. Mas não teve a empolgação tão grande como foi do segundo mandato, por conta que tinha esse diferencial do meu esposo estar como vice-prefeito, candidato a vice-prefeito à época. Aí eu não senti algo tão diferente como eu senti no segundo mandato. O cenário político de 2012 para o de 2020, que foi a última campanha eleitoral, é um cenário político bem contrastante, né? No sentido de que a cultura mesmo, principalmente lá do sertão de Canindé, isso já foi notável, porém em 2012, pós-eleição, ter 3 vereadoras eleitas, contribui muito para o discurso de autocracia de quem já estava na Câmara Municipal. E eu queria saber, vereadora, pós-eleição, depois de eleita, como foi lidar com a descrença de muitos e até talvez um levantamento de voz por estar recém-chegada na Câmara, até por ser mulher, que infelizmente essas coisas acreditam. Como foi lidar com isso? Isso no primeiro mandato. Primeiro mandato. Isso. Sim, não foi fácil, porque lá já tinha vereadores de muitos mandatos, né? E eu cheguei já com essa inexperiência, mas eu sempre buscando aprender muito, buscando projetos, buscando requerimento. Eu passei a me destacar, né? E claro que essa posição ainda, não é? Infelizmente, que a mulher, por ser mulher, ela não tem tanto esses espaços, a gente acaba que se sente retraída mesmo, porque você está ali se destacando, aí tem outro que não tem um trabalho assim tão forte, e você chega já no primeiro mandato, digamos, não é nem querer aparecer, mas aparecendo mesmo, tendo mais, sendo mais vista, não é, pela população. Às vezes você tem medo de ir mais à frente, porque pode ser que possam lhe prejudicar em algum projeto, alguma coisa. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, tem que saber lidar muito com diversas situações. E isso, graças a Deus, eu consegui, né, nessa sabedoria que Deus nos dá todos os dias, a gente conseguiu se sair bem nesse nosso primeiro mandato. Então eu a cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu sei lidar com diferentes pensamentos que a gente vê numa Câmara, que no meu segundo mandato, de 15 vereadores, eu era a única mulher. Ainda foi mais difícil.
Então, a vereadora lida como vocação, uma questão de vocação política mesmo, né? É a vocação. É a vocação política, é você descobrir dentro algo forte, né, dentro de você, da política, o que ela lhe traz de bom, o que ela traz de bom para a sua comunidade. Então, eu vivo isso, eu vivo a política, todos os dias a gente pensa no que fazer melhor, no que buscar para a nossa comunidade, todos os dias a gente está sempre pensando em projetos que venham a beneficiar a nossa comunidade. O debate da Grécia Antiga sobre política é que a política é a arte do bem comum, né? E dentro desse contexto eu já ouvi muito a coisa mais certa que tem hoje sobre política, e é um ditado muito antigo que eu escutava até dos meus pais. Se você não gosta de política, você vai ver pessoas que gostam e não têm a boa vontade fazendo política por você. E eu atribuo muito a questão de que se há alguma coisa errada e a gente pode contribuir com essa mudança e não faz, estamos sendo omissos a isso, é a principal causa da construção de maus políticos, principalmente em cidades pequenas. Eu acho que há essa falta do semear de novas lideranças. Exato. É você saber respeitar, não é, o seu espaço, o espaço do seu colega. Eu acho muito importante, dentro de um parlamento, você aprender a respeitar o seu colega, o espaço dele. Você não entrar naquele espaço que já é uma bandeira de um colega, né? O colega está com essa bandeira aqui, ele está debatendo sobre uma bandeira, e eu vou lá, tento fazer a mesma coisa, eu vou lá numa localidade dele e tal, que já está iniciado um projeto dele, eu vou lá e tento entrar naquele meio. Isso daí, se você for tentar fazer um trabalho dessa forma, não é legal. Você não se sai bem dentro de um parlamento. Então, é muito importante, dentro da Câmara, o respeito das ideias, o respeito aos projetos de cada parlamentar, sabe? E eu consegui, ao longo dessa caminhada, dentro do parlamento, essa harmonia, esse respeito dos vereadores comigo. E é tanto que eu sempre coloco assim, na política, o que a gente precisa, além do voto do povo, a gente precisa de um partido. Né? A gente precisa de um partido. E se nós precisamos de um partido, nós temos que estar ali respeitando cada colega. Que eu posso precisar dele, como ele também pode precisar de mim. Muito bacana, vereadora, muito bacana essa visão. Não saia daí, que eu estou encerrando agora o primeiro bloco do Ceará em Pauta. Daqui a pouquinho eu estou voltando com mais vereadora Carlinda Coelho, para a gente falar de política, para a gente falar de Ceará, para a gente falar de Canidé. Um abraço especial a Canidé aqui, com a sua representante, presidente da Câmara. Daqui a pouquinho eu estou voltando, não sai daí. Ceará em Pauta é aqui na Sertão TV. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira! Oxe, o pior, era uma ruma de caba vestido dos macacão vermelho, umas máscaras engraçadas, tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Toque, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora.
Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com mais um bloco do Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, recebendo a presidente da Câmara de Canindé, a vereadora Carlinda Coelho, para falar sobre seu mandato, para falar sobre o Sertão, para falar sobre política, para falar de coisa boa, que é isso que a gente faz todo dia. Então, vereadora, eu queria iniciar, você já falou sobre a campanha, como ingressou na política, toda essa introdução encantadora, diga-se de passagem. E eu queria saber quais foram suas principais pautas no início de mandato e de um assunto que é delicado, principalmente agora. O Sertão de Canindé, não só o Sertão Central, não só o Sertão como todo, mas o Sertão de Canindé, ele tem uma séria complicação, desde sempre, com questões hídricas. E eu queria saber sobre a sua pauta sobre a questão hídrica. Sei que já ouvi muito falar, que já militou nessa questão para aquela região, para Canindé, com adutora, com poços profundos, com unidade de abastecimento de água. Eu queria que a vereadora falasse um pouco sobre isso. Fique à vontade. Pronto. Realmente passamos por momentos muito difíceis em Canindé, principalmente um período onde secou mesmo os açudes, né? Os açudes que abastecem Canindé, São Mateus e o açude Souza, ficou totalmente sem água. Então foi um momento muito difícil que passamos. E quando assumimos o nosso primeiro mandato, foi uma das pautas que mais me chamou a atenção, que mais eu trabalhei, foi realmente essa área hídrica. Então, nesse período, nós buscamos, né, através do governo do estado e governo federal, os órgãos como o DENOX, a perfuração de poços profundos. Então, a gente conseguiu, nesse
nesses anos, né, do nosso mandato, nós conseguimos perfurar em Canindé mais de 60 poços profundos e mini sistema de abastecimento de água, também em regiões, localidades onde a gente perfurava um poço e tinha uma vazão grande, e a gente conseguia também o abastecimento para as famílias. Então a gente trabalhou muito forte essa situação, onde muitas famílias, muitas localidades são muito gratas ao mandato da vereadora por conta desse momento que nós chegamos com esses projetos. E isso me fez muito forte nesse primeiro mandato e me realizei muito porque eu sabia que eu estava levando algo muito importante para aquelas famílias, que era a água. E outra, dentro dessa perspectiva também, para a sede do município que estava sem água, nós conseguimos, na época, através da Assembleia Legislativa, né, o deputado João Jaime, que na época ele era o presidente da Comissão da Seca da Assembleia, consegui trazê-lo para Canindé para uma audiência pública na Câmara Municipal. A partir dessa audiência, nós começamos a trabalhar a vinda da adutora para o município de Canindé. Conseguimos a adutora provisória, né, nessa época, que salvou mesmo vidas em Canindé. E quando a prefeita Rosário assumiu o município, ela, junto com o João Jaime, governo do estado, também conseguiram trazer a adutora permanente, né, que hoje a adutora de General Sampaio a Canindé, permanente, é o que abastece o nosso município, que tem, graças a Deus, hoje o açude de São Mateus também está abastecendo o município também. Então foi uma das pautas importantes do nosso mandato, foi também a área hídrica. Eu estive conversando aqui semana passada com o Giovanni Alves, que é o chefe de gabinete do Maurício Pinheiro, prefeito e senador Pompeu. Ele é vereador licenciado, e a gente falando das conquistas que ele... O Giovanni tem 24 anos, foi eleito muito jovem, e eu falando sobre as conquistas dele, e eu sou muito... Falei para ele que eu vou falar agora para a vereadora, sou muito contra isso do vereador não poder mostrar aquilo que fez. É claro que quando nós vamos partir para um discurso coletivo, falar sobre pessoas, sempre temos que fazer o exercício de humildade e falar sobre quem nos ajudou, mas não é feio falar sobre a iniciativa. E essa questão da adutora foi um projeto iniciado pela vereadora mesmo, né? Foi encabeçado. O primeiro momento, o primeiro ponto inicial da adutora foi um projeto nosso, junto com o deputado João Jaime, à época, e governo do estado. Perfeito, perfeito. Acho muito bacana, porque o sertão vive muito ainda essa questão da estiagem e sofre. E é um impacto que, para quem está dentro da política, sabe o quão é forte. O quão isso impacta diretamente na economia de um município. Pode parecer uma coisa muito distante, porque quando a gente fala em economia, a gente fala do comércio, mas a água é uma questão, principalmente para essa região do Sertão Central, do Sertão de Canindé, para os Inhamuns, para o Ceará como um todo. Quando há um impacto grande na questão hídrica, a economia do estado cai de uma forma terrível, principalmente nas cidades. E ainda sobre as conquistas, vereadora, lá estive aqui no programa com o Cirilo falou sobre a Faculdade de Medicina e falou da UES. Em Canindé também tem um polo da UES que foi uma luta também da vereadora, não é isso? Sim, como se deu? Com certeza. É importante que, como você falou, é importante que a gente resgate o início de uma luta, né? Que as coisas elas não acontecem da noite para o dia. Hoje, teve vereadores também que lutaram à época que não estão mais hoje na Câmara, mas eu sempre gosto de lembrar lá nos meus pronunciamentos que o vereador tal fez parte também dessa luta. Então, a UES foi uma luta nossa também, para que ela pudesse ser instalada no município de Canindé. Ainda no nosso primeiro mandato, fomos várias audiências lá com o reitor da UES na época, para que o prefeito pudesse trazer a UES, levar a UES para Canindé. Então, infelizmente, não progrediu muito, né? não avançou muito,
mas ficou lá plantada aquela semente. E o Idelbrando, que hoje é o reitor da UES, ele era o vice-reitor e ele acompanhou a nossa luta. É tanto que hoje, nos pronunciamentos dele, ele sempre fala que a vereadora Carlinda foi uma das lutadoras para a vinda da UES para Canindé. E a gente fez várias audiências e ele sempre colocava, o reitor, que a vinda da UES para Canindé seria uma luta muito forte e tinha que ter um envolvimento político, uma luta política. Sabendo disso, eu tinha certeza que o gestor ele poderia estar à frente para que a UES fosse implantada. Quando a prefeita Rosário assumiu, e Idelbrando também assumiu a reitoria da UES, aí continuamos, né, esta luta, e a prefeita Rosário, como ela é uma prefeita que tem muito compromisso com o município, ela deixou tudo, botou uma equipe inteira para trabalhar para que o campus pudesse ser implantado em Canindé. E hoje, graças a Deus, já temos aí a garantia do terreno, já está licitado o terreno para a construção do prédio da UES, já tem turmas, já foi feito o vestibular, né, para os primeiros cursos da UES, que foi Pedagogia e Administração. Então, é um sonho que se tornou realidade. Eu conversando com algumas pessoas, e hoje eles diziam para mim, vereadora, naquele momento que a senhora estava falando da vinda da UES, eu realmente não acreditava que a UES fosse para Canindé. Eu achava muito difícil aquilo acontecer, mas hoje eu estou vendo que é realidade. Então, isso para a gente é algo que nos deixa cheio de alegria, cheio de orgulho de a gente estar na política e poder contribuir de alguma forma com essas políticas tão importantes para a nossa juventude. Profissionalmente também, né? E profissionalmente também. É pedagoga, né? Professora de carreira, então Isso. Suas conquistas para a educação, mesmo que saia da política, é algo que fica, né? Fica marcado na nossa história, como professora que sou, que estou também lá lutando pelas nossas causas da educação, e a gente está sempre junto, né, com os nossos profissionais da educação, e isso para nós é motivo de muita alegria. Eu sei, muito embora das grandes conquistas que se faz ao longo do mandato, e são muito vistosas, como infraestrutura, quando nós falamos sobre a questão hídrica, e educacional sobre o impacto social que tem, mas eu vejo que há uma bandeira que vem crescendo muito nos últimos anos e de uma forma muito interessante quando nós falamos sobre política, e eu vi que a vereadora aderiu também, já li que a vereadora aderiu, que foi a questão da saúde mental. Eu queria que a vereadora falasse um pouco sobre, inclusive tem o CAPS infantil, né, em Canindé? Foi luta da vereadora, não foi? Isso. Uma das bandeiras fortes também que eu tenho em relação a essa situação é a saúde mental. Porque antes de eu estar na presidência, né, agora como eu estou na presidência, eu não estou em sala de aula, mas eu, como vereadora, eu já estava em sala de aula e a gente acompanha toda essa diversidade de pensamento dessas crianças e adolescentes. A gente acompanha o sofrimento desses adolescentes e a gente percebe que tem muito, estava crescendo muito esse número de crianças também depressivas. Os pais chegavam para a gente e pediam ajuda, né, que precisava de um espaço que pudesse acolher, que pudesse atender essas crianças que estavam com essas necessidades. E a gente começou a trabalhar para que a prefeita pudesse implantar no nosso município um CAPS infantil. Canindé, ele tem um número muito grande, muito alto de adolescentes que praticam suicídio. É uma das cidades no estado do Ceará que tem um número mais alto de suicídios. Preocupante. São jovens, não é, que de repente tem momentos que tem até 2 por mês. Então é uma situação bem complicada. E a gente percebendo isso em crianças,
Então, mais preocupação ainda a gente teve. E eu comecei a trabalhar com a prefeita, a gente fez projetos e levamos até a secretária da Saúde. E graças a Deus a prefeita também, com a boa vontade que ela tem de cuidar bem da sua população, nós conseguimos, aí que a prefeita abrisse, né, um centro de atendimento infantil. E hoje esse centro atende, ele é a porta aberta, ele atende não só Canindé. Detalhe, ele atende também outros municípios. Recebe crianças de Madalena, Caridade, Paramoti, e lá tem todo um grupo de profissionais na área da saúde mental que trabalham com essas crianças. E são muito gratas, não é? Os pais conversam comigo e são gratas também por a gente lutar também por essa causa tão importante. Muito bacana, vereadora. Essa questão de saúde mental, eu já fui professor substituto, hoje sou professor no primeiro passo pelo governo do estado, e é algo que a gente vê com muita presença na cabeça dos alunos. Hoje, infelizmente, é muito difícil você entrar dentro de uma sala do ensino médio e não localizar ali pelo menos 4, 5, 6 alunos que têm ansiedade ou que têm uma depressão bem forte, bem aguçada. E é algo muito preocupante. Para a região é algo muito preocupante. E essa ideia do CAPS infantil em Canindé, eu acho uma iniciativa bastante interessante, que inclusive os municípios deveriam aderir. É muito importante, porque dentro das escolas a gente vê muitos casos de adolescentes que se automutilação, não é? Isso tem demais. E são adolescentes que precisam ter esse atendimento, ter esse olhar. Algo está acontecendo, não é? Não só os professores, eles têm esse contato maior, mas eles precisam de um profissional que entenda o que está acontecendo com esse adolescente. Então, a gente precisa, enquanto políticos, também fazer a nossa parte, de lutar sempre para que eles tenham esse atendimento, eles tenham essa preparação, porque adolescente é cheio de informações, né? Cheio de situações difíceis. Então, a gente precisa cuidar também dos nossos adolescentes. Não sai daí que a conversa tá boa, daqui a pouquinho tem mais Ceará em Pauta aqui pelo canal 180 da BrisaNet. Volto já. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era Lady Fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Seu filho tem direito ao melhor. É por isso que a Luz do Saber oferece qualidade de ensino com uma equipe docente preparada para formar crianças e jovens com disciplina, consciência e conforto. Estamos localizados na Rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim. Essa é a Luz do Saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo.
Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família. Odontoarte. Planos odontológicos. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco do Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet, Sertão TV Ceará. Você que não tem a Sertão TV, procure o estabelecimento da BrisaNet mais próximo, chame para fazer a instalação e você vai ter o Ceará em Pauta na sua TV, essas entrevistas bacanas, essas pessoas extraordinárias falando sobre política, falando sobre coisa boa na nossa conversa de calçada. Eu estou aqui com a vereadora Carlinda Coelho, presidente da Câmara de Canindé, e continuando aqui sobre os nossos assuntos, a gente encerrou o segundo bloco falando sobre saúde mental. Eu queria saber quais políticas, principalmente voltadas à juventude, vocês na Câmara Municipal, a vereadora propriamente dita, têm adotado sobre a cultura, sobre o esporte dentro do município de Canindé. Eu gosto muito, sempre um dos meus primeiros projetos também, até projetos de campanha, foi investir no esporte, né? Então, desde o nosso primeiro mandato que eu tenho buscado investir muito no esporte, ajudar muito os times, tanto futebol de campo como futsal, voleibol. Então, todos esses esportes que são fortes no município de Canindé, a vereadora está sempre presente, ajudando. Já promovemos grandes campeonatos distritais e a gente não para de estar trabalhando o esporte dentro do nosso município. Seja em todos os momentos, seja ajudando com ternos, com bolas, com redes, dando o apoio necessário para que eles possam se deslocar para outros municípios. Então, a gente está sempre presente nesses momentos, porque eu acredito que o esporte é uma grande ferramenta, né, de construção de cidadãos, de cidadania, e eu sempre trabalhei muito essa questão. E tanto com as crianças também, como a gente buscou muito um projeto social, e a gente conseguiu, através da Lei de Incentivo ao Esporte, que foi o projeto Futsal Nota 10, que atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. E essas crianças, dentro desse projeto, elas são acompanhadas por pedagogos, por assistentes sociais. Tem todo um grupo trabalhando com essas crianças e tem sido muito importante, não é? Então, ano passado encerrou o primeiro momento, né, a primeira etapa desse projeto. Esse ano nós iremos buscar trazer novamente esse projeto. Agora teve essa mudança de governo, mas a gente vai trazer novamente, trabalhar para que esse projeto retorne, porque as crianças estão todas, me param na rua e perguntam: vereadora, quando é que vai voltar o nosso projeto? Então a gente está buscando trazer de volta esse projeto Futsal Nota 10. Mas o esporte tem sido uma das grandes bandeiras que a gente tem investido bastante.
E agora eu sempre costumo dizer que a prefeita Rosário ela tem nos ajudado muito também nessa pauta, porque ela é importante que a gente possa apoiar também esses nossos adolescentes nessa área também do esporte. Agora falando de uma coisa que me chamou bastante atenção, vereadora, é o fato de que em 2012, primeira eleição, a gente já falou sobre como foi. Segunda eleição, a vereadora era a única vereadora mulher na Câmara, né? Isso. E agora, terceira eleição, presidente da Casa Legislativa de Canindé. Lá onde também tem uma prefeita que vem desempenhando um ótimo trabalho, que é a prefeita Rosário. Inclusive, prefeita Rosário, você é minha convidada, estou convidando você aqui ao ar, para que venha aqui ao Ceará em Pauta, para a gente conversar também. E, vereadora, me diga uma coisa. Quais são os desafios de assumir a liderança de uma casa legislativa, de ser basicamente a segunda cabeça na gestão da cidade? É claro que ao prefeito e o vice, mas aí é matéria executiva. No legislativo, em questão de poderes, é a sua cabeça que faz com que a Câmara funcione, é quem lidera a Câmara de Canindé. E como está sendo essa experiência como presidente da Câmara Municipal? É uma experiência nova na minha vida, e há 45 anos atrás teve uma vereadora, uma mulher que presidiu aquela casa. De lá para cá, nenhuma mais teve a oportunidade que eu tive agora nessa presidência. E Canindé, ele tem um histórico não muito bom, né, de política. Durante muito tempo, Canindé viveu muito no atraso devido a muitas brigas que tinha na Câmara. Afasta prefeito, volta prefeito, e teve muitos desafios, muitas brigas, confusões que Canindé parou no tempo. O município não se desenvolvia. E quando nós assumimos a presidência, tivemos essa oportunidade de assumir a presidência, e a prefeita, né, mulher, então assumimos esse compromisso, eu e a prefeita Rosário assumimos um compromisso de trabalhar pelo Canindé, de colocar Canindé nos trilhos, de acabar com as brigas dentro da Câmara, porque as brigas ali eram um atraso, Canindé não se desenvolvia. Então, nosso trabalho dentro do parlamento foi exatamente isso, trabalhar para que os projetos da prefeita e do executivo fossem aprovados, que esses projetos pudessem chegar até a população, que as brigas ali, as picuinhas acabassem. Então, eu consegui, durante esses 2 anos, essa harmonia entre a Casa Legislativa e o Executivo. Eu lhe digo com toda convicção que um presidente que ele não tem essa afinidade, essa harmonia com o Executivo, dificilmente o município cresce. Dificilmente ele vai crescer. E a prefeita, ela junto comigo na Câmara, no município, ela na Executiva e eu na Câmara, a gente tem construído, sim, essa união, que essa união tem frutificado muitas coisas boas para o nosso município. E nós conseguimos agora a nossa reeleição novamente, e eu acredito, sim, que eu, junto com os vereadores, a gente buscou essa afinidade. No início teve muitos problemas com alguns vereadores, mas eu sempre busquei, né, essa paz, essa harmonia, e graças a Deus hoje eu não tenho problema com os vereadores, e a gente tem sempre trabalhado com esse sentido, de que Canindé ele precisa avançar, ele precisa crescer, e o Executivo precisa da Câmara, e a Câmara precisa do Executivo, e assim nós estamos caminhando, e está dando tudo certo. A prefeita Rosário é uma grande parceira, né, da Câmara Municipal? A Rosário é uma grande parceira dos vereadores. A prefeita Rosário ela é uma prefeita que você faz um projeto, faz um requerimento, você sabe que vai ser atendido, porque como a experiência que eu tive no passado, onde a gente fazia projetos na Câmara e não via esses projetos acontecer, porque o prefeito não tinha essa boa vontade de fazer. Então, ela valoriza o vereador. O vereador faz aquele requerimento
e vai lá e luta com ela e ela vai lá e executa. Faz um calçamento que o vereador está pedindo, é uma reforma de uma escola, é uma construção de uma escola, enfim, dá essa oportunidade para que o vereador possa levar aquele projeto até a sua comunidade. Então, a Câmara tem tido aí esse zelo com o município. Canindé hoje, as pessoas verem hoje a Câmara como algo diferente. A minha missão ali na Câmara foi exatamente isso, que o povo de Canindé pudesse acreditar naquela casa, porque ninguém acreditava mais, pessoas falavam mal dos vereadores. Então, o que eu faço isso? Eu não permito, eu sempre busco com os vereadores para que o povo nos respeitem. A gente precisa respeitar a população. Então, a gente precisa estar nessa sintonia. A vereadora consegue manter um bom diálogo, inclusive, com a oposição dentro da Câmara Municipal para passar projetos? Consigo. Nós conseguimos, sim. Hoje nós temos poucos vereadores na oposição, mas a gente consegue também mostrar a importância daquele projeto e a gente consegue fazer com que o vereador entenda que aquele projeto está vindo ali para beneficiar aquela comunidade. Então, mesmo com todos os desafios, é a primeira vez na história de Canindé que se há uma prefeita e uma presidente da Câmara? Primeira vez. É a primeira vez na história de Canindé que tem uma presidente da Câmara e uma prefeita. Então, são duas mulheres que hoje estão no poder e que Canindé tem crescido com essa união essas duas mulheres que estão na Câmara e no Executivo. Tem sido um desafio, então, tremendo, né? Tem sido. É um grande desafio, né? Porque você administrar uma casa legislativa onde tem 14 pensamentos diferentes e você ter que aprender a conviver com eles ali, mostrar para eles o correto, o bom entendimento ali das ações, não é fácil, mas a gente vai conquistando isso. Muito bacana. Essa questão da Câmara Municipal, principalmente em Canindé, eu tenho visto ascender muitas lideranças mulheres, principalmente aqui no sertão de Canindé, né? Canindé tem a Rosário, tem a vereadora como presidente da Câmara, Madalena tem a Sônia, a gente tem duas vice-prefeitas, né? A gente tem a vice-prefeita de Itatira, né? E temos vice-prefeita também em Boa Viagem. Essa ascendência da cabeça mulher política, eu acho que tem sido algo muito interessante e os principais nomes cotados agora nos municípios para o Executivo são nomes de mulheres. Eu acho isso muito interessante, vereador. É bem interessante. Não é que a gente vai desmerecer os homens, né? Porque temos grandes parlamentares, temos grandes prefeitos, mas a mulher ela procura ser mais zelosa, mais cuidadosa, mais harmoniosa, né? com o grupo, trabalha com mais cuidado, né? Tanto que quando eu cheguei na Câmara Municipal, a Câmara há muitos anos não tinha tido nenhuma reforma de nada. E eu, nos 2 anos que eu estive na Câmara, eu fiz uma grande reforma na Câmara. A Câmara de Canindé hoje é outra Câmara. A gente fez uma grande reforma. Quem viu a Câmara antes e chega lá hoje não reconhece mais. Então eu busquei fazer isso porque eu não poderia passar naquela casa e não deixar nossa história. Não é? Há 3 mandatos lá, eu passar como presidente, aquilo que eu tinha vontade de fazer, que a casa parlamentar ela precisava ser uma casa bem estruturada, que pudesse acolher bem a nossa população. Então, a gente fez uma grande reforma e também, junto com a prefeita Rosário, nós conseguimos uma emenda para a construção de um novo plenário. O plenário da Câmara Municipal hoje é pequeno, um plenário que não acomoda as pessoas, somente os vereadores da nossa equipe de transmissão, mas a gente conseguiu essa emenda e vamos construir esse ano ainda esse plenário, e é uma emenda de 500 mil e a prefeita vai complementar. Eu cheguei a mais de 600 mil reais para fazer esse plenário todo inovador, vai ficar muito bonito.
Então, eu vou sair dessa presidência com um sentimento de dever cumprido. E eu tenho muitos projetos ainda para fazer nesses últimos 2 anos na presidência ainda. Maravilhoso. Então sai daí que daqui a pouquinho eu tô voltando com o 4º e último bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará. Não corre não, tô voltando já já. Você quem brincou de todos os cantos deste sábado traz a você o EP audiovisual do cantor quixeramobinense Hernão Oliveira, com o repertório mais atualizado do momento. Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado. E agora desiludido, que é que eu faço? Não perca! É neste sábado, às 21h05 no canal 180 da BrisaNet. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, homem? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pelas mãos. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estou de volta aqui para o meu 4º e último bloco do Ceará em Pauta, o seu programa sobre política, o seu programa sobre sociedade, recebendo aqui a presidente da Câmara de Canindé, esse papo muito bacana, a vereadora Carneira Coelho. E agora a gente vai falar, vereadora, começamos no bloco anterior a falar sobre o seu primeiro mandato à frente da presidência da Câmara de Canindé, sobre esse grande desafio, e para esse segundo mandato, o que é que espera a população de Canindé? Para o nosso segundo mandato na presidência, vamos continuar nessa missão, nessa harmonia com o executivo, para que o nosso município possa crescer mais, como ele está sendo muito visto pela nossa população, onde as pessoas observam mesmo que a Câmara Municipal hoje é outra realidade, pela organização, pela
pela forma como eu venho administrando a Casa Legislativa, com muito respeito a todos. E um dos projetos que eu quero deixar, né, na presidência da Câmara é a implantação da Procuradoria da Mulher. Isso é um projeto que eu quero realizar e vamos conseguir. Já recebemos a presença das procuradoras da Assembleia Legislativa na Câmara e já estão nos ajudando para que esse ano a gente possa implantar a Procuradoria da Mulher. Vai ser algo muito forte, que vai ajudar as nossas mulheres, essas mulheres que precisam desse apoio, dessa ajuda, que a gente sabe que hoje existe muito sofrimento entre as mulheres que são violentadas, que infelizmente são vistas, né, de formas tão cruéis, e elas precisam desse apoio. E a Procuradoria da Mulher, ela vem exatamente isso, fortalecer essas políticas e fazer esse atendimento diferenciado aí às nossas mulheres. E eu tenho essa parceria também com a prefeita Rosário, onde nós duas juntas vamos conseguir a implantação desse grande projeto. Tenho certeza que vai ser algo muito marcante no nosso último mandato na presidência da Câmara. Essa questão da Procuradoria da Mulher é uma pauta bastante interessante e que eu acho que os demais municípios deveriam aderir, até porque, muito embora tenhamos falado que as mulheres tendo uma tendência de mulheres na política, inclusive sendo eleitas, não obsta o trágico fato de que a incidência de violência doméstica, de violência contra a mulher, ainda é algo muito presente na sociedade, é algo que eu consigo ver constantemente, tem uma formação jurídica, é algo que, infelizmente, a gente vê com muita constância. E a implantação dessa política é uma implantação muito interessante. Mas falamos, vereadores, sobre a política da juventude, da infraestrutura, da pauta para o combate à depressão, à saúde mental. E há uma pauta também sobre a presidência da Câmara de Canindé voltada aos idosos? Sim, é uma das pautas também que eu pretendo trabalhar muito nesses 2 últimos anos do nosso mandato. Nós já vimos trabalhando antes, mas eu quero intensificar mais, já que é o nosso último mandato. E a gente já tem buscado projetos. Nós temos um deputado que felizmente não foi eleito, o deputado Denis Bezerra, mas ele tem essa política muito forte e ele já se comprometeu que vai nos ajudar trazendo esses projetos para o nosso município. Canindé precisa ter um centro de convivência do idoso. A gente precisa cuidar dos nossos idosos que estão dentro de casa, estão sofridos, eles precisam ter a vitalidade necessária para que eles consigam viver mais com qualidade. A gente precisa dar uma qualidade de vida a esses idosos, são pessoas que precisam muito da nossa ajuda. E eu tenho projetos e vou buscar implantar no nosso município. Tenho certeza que nós vamos conseguir, porque a gente sempre consegue, com uma grande luta, a gente consegue deixar esses projetos em foco mesmo, e esse é um dos que eu quero implantar, que é trabalhar com os nossos idosos. Então, 2 grandes pautas para o segundo mandato de presidente da Câmara é a instalação da Procuradoria da Mulher e a diversificação de políticas voltadas ao público idoso. Seria isso? Isso, exatamente. Pronto. Então, nesse caso, vereadora, sendo muito francos aqui em nossa conversa, como presidente da Câmara dá? Somente como presidente da Câmara? Fazer este compilado? A presidência ela nos dá essa oportunidade, essa abertura, e a gente tem conseguido muito. É claro que a gente precisa ir muito mais além, né? A gente precisa ir muito mais além, porque o município ele precisa desses grandes investimentos. E a gente já tem buscado uma experiência muito grande
não é? Graças a Deus, para a gente entrar na política, para quem gosta realmente, ele permanece. Mas para quem não gosta da política, sai com muita facilidade. Então, quem permanece na política é porque tem algo mais envolvente, mais forte. E eu me vejo dentro dessa expectativa de políticos que realmente buscam, que querem mais oportunidade, querem trabalhar muito mais. E é isso que a gente pretende fazer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui à vereadora, que talvez seja uma pergunta. E se incomodá-la, perdão, mas não poderia deixar de fazer, como presidente da Câmara, a gente já viu aí o que a vereadora já demonstrou ao longo do mandato, como vereadora já mostrou um mandato bem misto, algo que impõe e traz consigo uma liderança muito forte. A vereadora já se viu como prefeita de Canidé, ou há um desejo de concorrer à prefeitura, algo nesse sentido? Porque dá para ver que a vereadora tem uma vontade de expandir essas políticas, mas sabemos, estamos falando de política de uma forma muito profunda, que no legislativo você não consegue fazer tudo. A vereadora já se viu neste papel de prefeita em algum momento? É claro que o legislativo é dessa forma, a gente tem um limite, né? A gente não consegue fazer tudo. E quando a gente está na política, quando você gosta realmente de servir a sua população, você pensa em algo maior. Logicamente, se eu dissesse que não penso, que eu não pensaria em algo maior, eu estaria aqui omitindo, não é? Mas a gente pensa em algo maior. Mas eu sempre digo, o futuro a Deus pertence. Eu não gosto de ultrapassar os meus limites. Então a gente vai construindo a nossa história dentro da política com honestidade, com compromisso, com lealdade, que o que a gente precisa ter muito na política é lealdade, é ter lado, né? A gente precisa ter lado. Então a gente está dentro de um grupo e eu tento todos os dias me preparar para qualquer uma outra oportunidade que surja na minha vida, eu estar preparada. É isso que eu faço sempre, todos os dias, conversando, me orientando com a minha família, que é a minha base, com o nosso grupo, porque nós temos um grupo muito forte que nos acompanha desde os nossos primeiros momentos na política, que esse grupo está conosco. Então, a eles, eu devo o nosso mandato, a eles a gente deve toda a satisfação. Então, a gente faz parte desse grupo e o que vier para que a gente possa construir algo melhor, a gente tem que estar sempre preparado. E é dessa forma que eu faço todos os dias. Não é porque a vereadora esteja aqui no meu programa, não, que eu tenha recebido a vereadora, que eu esteja falando isso, não, mas eu modéstia à parte, acho que há um bom perfil. Pelo que a gente conversou aqui, um mandato bem misto, eu acho que há um bom perfil. Eu acho que, embora tenham muitas águas a rolar daqui para 2024, a política, como Gonzaga Mota dizia, a política é dinâmica. É verdade. Agora a gente está aqui, outra hora oscila, mas eu acho que isso é a minha opinião, isso é a minha visão política a respeito da região. Eu converso aqui com muita gente da política, eu acho que é um bom nome. Confesso que eu acho que é um bom nome. Mas, vereadora, foi um prazer te receber aqui no Ceará em Pauta, viu? Fico muito honrado em sua visita aqui. Fique sempre à vontade. Essa casa é sua. Aqui, como eu disse desde o começo do programa, aqui é o nosso banco de madeira, que é o nosso pé de pau, que é a nossa calçada para a gente falar sobre política, sobre as coisas boas. E eu queria que a vereadora fizesse suas considerações finais, deixasse uma mensagem ao seu povo de Canidé, a todo o Ceará. Fique à vontade, essa casa é sua. Eu é que agradeço, Breno, por essa oportunidade. É um programa maravilhoso, não é? Isso é sempre muito bom, falar de política, falar das nossas vivências. Eu fico muito grata por essa oportunidade
ao diretor, né, o doutor Sérgio também, a gente agradece e dizer para a nossa comunidade, né, para o nosso município de Canindé, que essa vereadora está sempre presente, é uma vereadora de compromisso, que vai estar sempre lutando pelas causas comuns, sempre buscando servir bem a nossa população. Então, eu fico muito grata por esse momento, agradeço muito e desejo sempre muita sorte, boa sorte nesse programa. Esse programa realmente é maravilhoso e as pessoas precisam ouvir, né? Porque nós que somos políticos, a gente precisa estar sempre ouvindo as experiências dos outros. Então, o nosso estado do Ceará é um estado de bons políticos e que nosso Ceará tem avançado muito e a gente tem que estar sempre assim, servindo a nossa população. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. Foi uma honra enorme recebê-la, viu? Essa casa aqui é sua. Pessoal, esse foi o Ceará em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Um abraço, um cheiro no coração de vocês. Até a semana que vem. E fique aqui com a gente, Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.